Sessão ordinária de 17 de novembro de 2025. Quero cumprimentar aqui os nobres vereadores, cumprimento também aqui o público presente, cumprimento também todos que estão nos redes sociais. Então, invoquemos a petição de Deus para declararmos aberta a presença ordinária e convido a vereadora Franciele Manara Ronchi, primeira secretária da mesa diretora, que faça a leitura do versículo bíblico. Quando parece não ter mais solução, Deus ainda tem muitas maneiras de nos ajudar. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 16 ao 17. Convido também a vereadora Franciele que faça a leitura da ata de número 57 de 2025, da ação ordinária dia 13 de novembro. Presidente. Com a palavra, vereadora Salésio. Peço que da ata por lida no escolher eletrônico no meio da Câmara. Obrigado. Submeto a instrução plenária pedido por lida do vereador Salésio. Aprovado, pedido por lida. Tenho o vereador que deseja retificar e impugnar a ata. Como nenhum vereador se manifestou, do ata por aprovada. Convido a vereadora Franciele que faça leituras das correspondências recebidas. Ofício número 354, assunto resposta ao ofício da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, número 23 de 2025, referente ao projeto de lei do Legislativo, número 5 de 2025. Em atenção ao pedido de informações referente ao projeto de lei do Legislativo número 5 de 2025, formulado por essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no qual requereu-se o encaminhamento do ordenador de despesa e o respectivo estudo de impacto orçamentário. Nesse sentido, apresentamos a seguir as informações técnicas apuradas. Para adequação e instrução da matéria, foi designado o responsável técnico competente para proceder à análise das medidas previstas no projeto de lei. Como resultado, foi elaborado parecer técnico circunstanciado que acompanha o presente ofício juntamente com os orçamentos e informações atualizadas das infraestruturas das unidades escolares. Da análise do orçamento OS 54.143, verificou-se o custo estimado apenas para a aquisição dos materiais necessários alcança um montante de R$ 189.752,04. Valor este referente exclusivamente a uma única unidade escolar, qual seja a Escola Municipal do Ensino Fundamental Ministro Pedro Aleixo. Ressalte-se que todo orçamento apresentado pelo setor técnico foi elaborado com base nos equipamentos e locais especificados pelo autor da proposição legislativa. Importa salientar ainda que tais valores poderão sofrer variação em razão da provável necessidade de intervenções complementares no acabamento, internet e rede elétrica das unidades escolares, o que pode ampliar de maneira significativa o impacto financeiro da medida. Adicionalmente, o orçamento OS 54.145, igualmente anexado, evidencia que a licença de software indispensável à operacionalização do sistema possui um custo de R$ 38.987,75. Registra-se que este valor corresponde exclusivamente ao software das câmaras, contemplando as funcionalidades previstas no projeto de lei. Cumpre registrar que, em reunião realizada em 20 de outubro de 2025 com o vereador Edomar, autor da proposição, foram apresentados os valores horas expostos, ocasião em que o parlamentar reconheceu que o montante se mostrava elevado. Nesse contexto, mencionou-se a Lei Estadual número 18.643, de 26 de abril de 2023, por se apresentar como alternativa adequada à realidade municipal e considerando que, conforme apontado no parecer técnico, a estrutura existente já atende às necessidades identificadas. Assim, sugeriu-se ao vereador a substituição do projeto de lei, tomado por referência, ainda que de forma aproximada. Os dispositivos da legislação estadual, por se tratar da medida mais alinhada à atuação situal do município e potencialmente mais econômica. Diante do exposto, considerando o elevado impacto orçamentário, as necessidades de adequações estruturais e a existência alternativa legal mais eficiente e menos onerosa, encaminhamos a documentação pertinente para subsidiar a análise e a deliberação dessa egrégia Câmara. Confiamos que as informações ora apresentadas subsidiarão uma decisão tecnicamente fundamentada, alinhada ao interesse público e ao uso responsável dos recursos públicos. Atenciosamente, Moacir Kasmirski. Estado de Santa Catarina, Poder Judiciário, Segunda Vara Civil da Comarca de Guaramirim. Só um minutinho. Esse aqui é um mandato. Então, é o mandato número 3100863675
17, recebido em 17/11/2025 pelo nosso assistente Jair. Ofício número 104 de 2025. Vimos, por meio deste, convidar Vossa Excelência, os integrantes desse Poder Legislativo, a participar das finais do Campeonato Municipal de Futsal, primeira e segunda divisão de 2025, ambos com premiação prevista para as 21 horas. Local, ginásio de esportes, final segunda divisão, dia 19/11, quarta-feira, faixa azul versus Banana, disputa do terceiro lugar. E às 8 horas, São José versus Amizade. Final primeira divisão, 20/11, quinta-feira, feriado, 19h30, Defuntos Futsal versus Primeiro Braço. Atenciosamente, Léo Fernando, gerente de esportes. Mensagem número 79, projeto de lei número 74. Dirijo-nos às Vossas Excelências para solicitar a apreciação do projeto de lei número 74 de 2025, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares à Lei Municipal número 2466, de 27 de novembro de 2024, que trata da Lei Orçamentária Anual LOA. O projeto de lei encaminhado tem por objetivo a abertura de créditos adicionais suplementares para a readequação de recursos orçamentários para a folha de pagamento dos servidores municipais do município de Massaranduba para coleta de lixo urbano e rural e para a mensalidade da Anvale. Para contemplar as reivindicações mencionadas, faz-se necessária a suplementação por anulação total e parcial de dotações orçamentárias conforme artigo 43, inciso 1º, 3º da Lei Federal número 4.320, de 64. Subtemos o projeto para análise dessa distinta casa. Atenciosamente, Moacir Kasmirski. Mensagem justificativa número 25, projeto de resolução número 9 de 2025. Dirigimos-nos para a casa o projeto de resolução número 9 de 2025, que altera a resolução número 18 de outubro de 2010, que dispõe sobre estrutura administrativa e sobre o quadro de pessoal da Câmara de Vereadores de Massaranduba, Estado de Santa Catarina. Inclui o cargo de assistente administrativo de nível superior e extingue o cargo de assistente administrativo de nível médio e dá outras providências. Trata-se de um projeto de resolução com a intenção de criar o cargo de assistente administrativo de nível superior. O projeto é de interesse da Casa, visto a necessidade de preenchimento de cargo de assistente administrativo, onde houve servidor que se aposentou, e ainda o quadro enxuto da Câmara, que não tem como absorver os serviços administrativos com os servidores atuais. Cabendo salientar que, após a criação do cargo, será encaminhado o projeto de lei para instituir o vencimento do cargo criado pela resolução, onde serão apresentados os impactos orçamentários necessários. Atenciosamente, mesa diretora. Moção de apelo número 8 de 2025. Envio de ofício ao Governo do Estado de Santa Catarina e à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, CIA, da respectiva moção de apelo. Considerando que o trecho localizado entre o quilômetro 48 mais 820, quilômetro 48 mais 850 da SC-108, apresenta grande fluxo de veículos e um histórico grave de acidentes, incluindo colisões com vítimas fatais ocorridas em novembro de 2022 e junho de 2024, conforme relatado oficialmente pela Secretaria Municipal de Obras. As causas principais envolvem a ausência de faixa de espera, falta de visibilidade e configuração geométrica inadequada, que obriga motoristas a cruzar diretamente a rodovia estadual em pontos de tráfego intenso com velocidade diretriz de 80 km por hora. Considerando que o município de Massaranduba, reconhecendo a gravidade da situação, já apresentou a CIA o projeto geométrico de melhoria do trevo da SC-108, processo CIA número 14.990, de 2025, elaborado com base das normas do DENIT e da ABNT, propondo uma rotatória alongada com faixas de mudança de velocidade, canteiro central de 60 metros e melhoria do campo de visibilidade, atendendo a distância mínima exigida de 200 metros para a velocidade de 80 km por hora. Considerando que, segundo a análise técnica da própria CI, o projeto é viável, necessitando apenas de ajustes complementares em planta e sinalização, já apontados em parecer técnico emitido em 28 de agosto de 2025. Entretanto, enquanto o processo tramita para adequações formais, novos acidentes continuam ocorrendo, colocando em risco motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam o acesso diariamente. Solicito a Vossa Excelência, após aprovação pelo plenário, o envio de ofício ao Governo do Estado de Santa Catarina e à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade da respectiva moção de apelo, solicitando providências imediatas para viabilizar a execução do projeto de melhoria e segurança viária do acesso na Estrada Fundo Sueco e Rua Alberto Holtz à rodovia SC-108 no município de Massaranduba e ainda por intermédio da CIA, que sejam adotadas medidas emergenciais de segurança viária, tais como sinalização provisória, sinalização emergencial e melhoria de visibilidade até a aprovação final e execução do projeto definitivo.
O pleito encontra-se amparado em relatórios técnicos, laudos fotográficos e ofícios municipais encaminhados a si, que acompanhem esta moção e reforçam a urgência na intervenção para fins de localização e acompanhamento administrativo. O presente assunto está vinculado ao processo administrativo número 17 de 2024, Prefeitura de Massaranduba, disponível no sistema SIGA, de autoria do vereador Everton Matheus Pazaldi e subscrita por todos os demais vereadores. Indicação número 207, recomposição do pavimento cimento concreto em 3 pontos na rua Willy Bru, onde a empresa Águas de Massaranduba realizou a abertura do solo para conserto de canos estourados. A presente indicação se faz necessária porque, após os reparos hidráulicos, os trechos ficaram com a devida recomposição, causando desníveis e dificuldades de circulação para moradores e motoristas. A recuperação adequada do pavimento nesses locais garantirá segurança, fluidez no trânsito e melhor conservação da via. Observação, fotos em anexo do local, de autoria do vereador Edomar Klagenberg. Indicação número 208, instalação de um ponto de ônibus na Estrada Geral, segundo braço do Norte, nas proximidades do sítio Maga Feder. Justificativa. A presente solicitação se justifica pelo grande número de crianças que utilizam transporte escolar e que atualmente precisam aguardar o ônibus expostas à chuva ou ao sol intenso e ao calor excessivo, o que compromete seu conforto e sua segurança. O abrigo proporcionar melhores condições para estudantes, trabalhadores e moradores que dependem do transporte coletivo, garantindo proteção e dignidade. De autoria do vereador Edomar Klagenberg. Essas eram as correspondências no dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereadora secretária. Acuso o recebimento do ofício de número 354 do prefeito, que fica à disposição da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Acuso o recebimento do mandato de número 310086367517 e encaminho futuramente para posterior vistoria do nosso jurídico. Acuso o recebimento do ofício de número 104. Senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado também cópia para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para que a Comissão de Constituição e Justiça possa analisar essa ação direta de inconstitucionalidade que busca anular uma lei formada por esse parlamento aqui, de extrema importância para a nossa cidade. Também é destinado à comissão também. Acuso o recebimento do de número 104 do Gerente de Esportes, que fica assistido ao convite a todos os vereadores. Acuso o recebimento da mensagem de número 79 do prefeito, encaminha a Comissão de Legislação e Justiça, Fiscalização para análises. Acuso o recebimento da mensagem de número 25 da mesa diretora, encaminha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Acuso o recebimento da moção de número 08, que irá em deliberação na próxima sessão. Defiro a indicação de número 217 e também a indicação defiro de número 208, também as duas indicações do vereador Edomar. Eu convido o assistente legislativo, Jaime Luz, que faça leituras com correspondências pedidas. Expedimos o ofício 113 de 2025, encaminhamos ao prefeito Moacir Kasmirski, atendendo o ofício 026 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, onde solicita que se encaminhe a esse Poder Legislativo a declaração do ordenador de despesa e o estudo de impacto orçamentário referente ao projeto de lei do Legislativo de número 010/2025. Atenciosamente, Maicon Cunha, presidente. Ofício esse protocolado na assessoria do gabinete no dia 14 de novembro de 2025. Foi encaminhado ainda ao prefeito, ofício 114 de 2025, as indicações 202, 203, 204, de autoria do vereador Vitor Colim Filho, 205, 206, de autoria do vereador Edomar Klagenberg, sendo que tinha, para o momento, Maicon Cunha, presidente, ofício esse protocolado na assessoria do gabinete do prefeito, no dia 14 de novembro de 2025. Será encaminhado aos diretores da escola, professora Maria Machado Kreutzel, Felipe Manque de Massaranduba, General Rondão e Nicolau Jensen, e também a Escola Ministro Pedro Aleixo, solicitação de indicação dos alunos, destaque da premiação do aluno nota 10. Em conformidade com a Resolução 145 de dezembro
de 2022, que institui a premiação Aluno Nota 10, solicitamos, então, que essas escolas encaminhem a nota dos alunos destaque do ano de 2025, do 5º ano do ensino fundamental, do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Então, aguardamos essas informações das escolas municipais e estaduais para, posteriormente, a Câmara fazer a entrega de uma homenagem a esses alunos. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, Jair. Nas comunicações e alegações, algum vereador deseja se pronunciar? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vitor. convido o vereador Ademar Antônio Moser e o vereador Osni Ronchi para dia 19, às 11 horas, reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? A gente vai entrar na hora do dia, entramos para a discussão e votação no requerimento de número 56 de 2025, que requer envio do prefeito o seguinte pedido. Primeiro, como está atualmente o contrato firmado entre o município e o consórcio Sican Vale, qual o prazo de vigência, quais valores empenhados e pagos até o momento, quais as metas ou serviços previstos no contrato. Segundo, referente ao programa de combate ao Maruim, solicito informações sobre o andamento das ações de controle realizados, laudos técnicos ou relatórios que comprovem a eficiência e a conformidade dos produtos utilizados, esclarecimento sobre a origem, o local de fabricação e regularidade dos produtos aplicados, tendo em vista informações recebidas de que o material não estaria sendo produzido nas normas exigidas pelo órgão competente. De autoria do vereador Vitor Kuling Filho. Qual a palavra, autor do requerimento? Nos últimos dias, senhor presidente e demais vereadores, a gente viu o vereador de Jaraguá do Sul, Livramento, fazer essas denúncias do consórcio Sican Vale. Então, eu acredito que em Massaranduba também todos os vereadores devem ter escutado essa denúncia. E para a gente ver como que está o consórcio Sican Vale, como o nosso município está, quanto que o nosso município está gastando, me deixou muito preocupado. A gente está chegando o verão e a gente tem um programa do Maruim aqui e é distribuído para os nossos agricultores e pessoas aqui da nossa cidade. E pelo que a gente viu lá no vídeo, infelizmente, onde que está sendo produzido esse produto, não tem condições sanitárias para produzir esse produto lá. Então, pedi esse requerimento para a gente realmente ver o que está sendo gasto com esse consórcio, e também depois desse a gente, de certo, deve pedir dos outros consórcios, que é dinheiro público, e dinheiro público tem que ser bem cuidado. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Então, não tendo mais vereadores que discuti-lo, submeto em votação. Vereadores que de acordo com essa comissão, contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de número 56 de 2025. Agora a gente vai entrar em mera discussão e votação do projeto legislativo de número 07 de 2025, que dispõe sobre a circulação de ciclomotores e bicicletas elétricas e equipamentos de modalidade individual autopropelidos no município de Massaranduba e outras providências de autoria do vereador Vitor Kuling e subscritos pelo vereador Ademar Antônio Moser. Eu convido a vereadora Franciele Ronchi que faça a leitura dos pareceres das comissões. Relatório de votação da Comissão de Ordem Social e Econômica. Só um minutinho. Vamos começar do início. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Que no dia 3 do mês de novembro de 2025, reunir-se no plenário da Câmara os vereadores, vereador Vitor Kuling Filho, presidente, José Osni Ronchi, relator, e Ademar Antônio Moser, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto. O relatório da votação ficou da seguinte maneira: voto do vereador presidente Vitor Kuling Filho favorável, voto do vereador relator José Osni Ronchi favorável, voto do vereador membro Ademar Antônio Moser favorável. Em seguida, no dia 14 do mês de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Franciele Mainara... Nos dia 10 do mês de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Joanir José Lewandowski, presidente, Franciele Mainara Ronchi, relatora, e Edomar Klagenberg, membro, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto.
O relatório de votação ficou da seguinte maneira: voto do vereador presidente Joani José Lewandowski favorável, voto da vereadora relatora Franciele Manara Ronchi favorável, voto do vereador membro Edomar Klagenberg favorável. Em seguida, no dia 14 do mês de novembro de 2025, reunir-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Franciele Manara Ronchi, presidente, Everton Matheus Pazoldi, relator, e o vereador Celésio Zappellini, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relato. E o relatório do projeto da votação ficou da seguinte maneira: voto da vereadora presidente da Ordem Social e Econômica, Franciele Manara Ronchi, favorável. Voto do vereador relator Everton Matheus Pazoldi, favorável. Voto do vereador membro Celésio Zappellini, favorável. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão os pareceres da comissão. Com a palavra, vereador. Gostaria de parabenizar os nobres vereadores pela proposição. É uma proposição que vai de encontro ao interesse. Eu separei algumas definições aqui para deixar registrado, e que o projeto de lei vai de encontro à necessidade, à modernidade e à mobilidade urbana em nossos centros, né? Embora Massaranduba ainda tenha o aspecto de cidade pacata do interior, mas nós já convivemos diariamente com esse tipo de veículo, né, com esse tipo de transporte, e que muitas vezes faz com que as pessoas até tenham uma certa necessidade quanto a isso para se locomoverem às empresas, tendo em vista que na nossa cidade não temos transporte público adequado. Então, muitas vezes a mobilete, o patinete, essas ciclomotores, elas servem como um meio de transporte eficaz para que as pessoas cheguem aos seus trabalhos. E, em resumo, eu apontei aqui alguns benefícios dessa lei para que a sociedade possa estar realmente sabendo que esse parlamento é preocupado com isso. Aumento de segurança dos usuários e pedestres. A lei define responsabilidades e reduz conflitos de natureza judicial e extrajudicial. Organiza espaços urbanos, evita o caos nas calçadas e vias públicas. Fortalece a educação no trânsito, né, com foco à micromobilidade. Permite fiscalização efetiva, porque há informação para se formar um decreto por parte do Poder Executivo normatizando isso. Permite uma fiscalização efetiva pela nossa Guarda Municipal, integra os serviços de mobilidade urbana do nosso município, protege grupos vulneráveis, aquilo que eu acabei de falar em relação à necessidade de transporte público, né, ou a falta de transporte público, garante segurança jurídica aos usuários, né, e harmoniza o cenário local. Então, a lei é extremamente importante e necessária, vem sendo reproduzida em vários municípios igual ao nosso, pelo estado de Santa Catarina afora e pelo Brasil afora. Então, o voto deste vereador não é só favorável, mas como parabenizo os nobres edis aí pela propositura. Continua a discussão, então, a matéria do projeto. Senhor presidente. Com a palavra do Vitor. Só para deixar bem claro, esse projeto, como o vereador Ronchi disse, já está sendo feito em outros municípios. A gente também viu o que os outros municípios erraram, conversamos com a nossa Polícia Militar, em parceria com eles foram tomadas algumas mudanças dos outros municípios. Então, tenho certeza que a nossa maior preocupação é com o bem-estar das pessoas e para não envolver mais acidentes. A gente sabe que aqui no centro de Massaranduba, de vez em quando, acontecem muitos acidentes. Já vi acidentes com esses ciclomotores. Então, a gente põe regras certinhas, todo mundo vai cumprir as regras. Eu acredito que é melhor para todo mundo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Presidente. Com a palavra do Moser. Só para deixar aqui registrado também, essa situação dos ciclomotores, ela já é uma lei nacional, ela vai estar em vigor a partir de janeiro de 2026, de 1º de janeiro de 2026. Ela se tornará uma lei no Brasil inteiro. Todos os municípios serão obrigados a regulamentar esses veículos, né?
E eu acho que é certo isso, porque a gente vai ter uma regra para seguir e quando acontece alguma coisa de errado, um acidente, geralmente é porque alguém cometeu alguma coisa errado no trânsito. E quando não tem algo que faz a gente entender como é que funciona o trânsito, não tem como dar certo, né? Então, eu acho que essa regulamentação ela vem para beneficiar os proprietários desses veículos e também quem anda no trânsito, os veículos, os carros, as pessoas que transitam junto com essas pessoas, para se regulamentar como é que funciona, né? Muita gente colocou assim, mas aí eu vou ter que ter a carteira de motorista, vou ter que pagar imposto da minha bicicleta. Não, tem tudo isso, depende de como tem uma regra que se segue nessa questão, né? Então, acho que assim, essa é uma lei que vem mais para beneficiar a população nessa questão da educação no trânsito e tudo isso, né? Seria isso, presidente. Continua a discussão. Presidente. Vamos lá, vereadora. Depois da votação, o motorista tem 30 dias, né? Vai ter alguma no portal nosso avisando essa população que ele tem para ele se adequar essa nova lei? Ou vai ser avisado, depois dessa lei ele tem 30 dias para entrar em vigor, né? Vai ser feito algum aviso para esse pessoal se adequar? O projeto de lei prevê que, por decreto, o município... E aí, acredito que, né, seria prudente, na hora de assinar o decreto, colocar ainda um estágio de adaptação, né? De orientação, adaptação, como fez Jaraguá do Sul, como faz outros municípios. A lei existe, mas não está sendo punido ninguém num tempo adequado, né? É claro que daí os meios de comunicação, rádios locais, a internet, os sites oficiais e institucionais da administração pública devem fazer as orientações devidas, né? Para que após seja então começada uma fiscalização, né? Mas a fiscalização, ela acredito que isso vai se ater mais à questão, por exemplo, andar na contramão, como a gente se assusta, às vezes sai da garagem, eu mesmo, às vezes até faço o sinal da cruz, porque vem cada bicicleta na contramão, quando tu está saindo pelo portão, que muitas vezes, sabe, tu passas o risco, né? Então, principalmente esse pessoal que utiliza a mobilidade de forma irregular, né? Utiliza isso sem qualquer proteção, sem qualquer... tem bicicleta ali, eu acho que está turbinada, porque os caras vão num pau aí, né, vizinho? O vizinho está rindo, mas ali na frente de casa aí passa cada bicicleta, cada mobilete num sarrafo que... Então, assim, são coisas que tem que ser levado com o tempo para adaptar, né? As pessoas têm que ter consciência também, né? Tudo é consciência, tudo é responsabilidade. Continua a discussão. Então, nós temos a vereadora Cris Cutilo, convida a vereadora Franciele que faça a chamada nominal e pela ordem alfabética, que vota sim quem é favorável ao projeto e vota não quem é ao contrário ao projeto. Como vota o vereador Ademar Antônio Moser? Sim, favorável. Como vota o vereador Edomar Klagenberg? Sim. Como vota o vereador Everton Matheus Pazold? Sim. Como vota a vereadora Franciele Manara Runck? Favorável. Como vota o vereador Joanir José Lewandowski? Sim. Como vota o vereador José Osni Runck? Sim. Como vota o vereador Celésio Zappellini? Sim, favorável. Como vota o vereador Vitor Culim Filho? Sim, favorável. Aprovado o projeto de lei do Legislativo de número 07 de 2025. Então, agora vai entrar em mera discussão e votação no projeto de lei do Executivo de número 69 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento da diferença salarial para adequação ao piso nacional dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde e outras providências. Convido a vereadora Franciele que faça leitura das comissões permanentes.
Relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. No dia 3 de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara os vereadores Vitor Colim Filho, presidente, José Osni Ronchi, relator, e Ademar Antônio Moser, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto. O relatório da votação ficou da seguinte maneira: voto do vereador presidente Vitor Colim Filho favorável, voto do vereador relator José Osni Ronchi favorável, voto do vereador membro Ademar Antônio Moser favorável. Em seguida, um projeto passou pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que no dia 10 do mês de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Joanir José Lewandowski, presidente, Franciele Manara Ronchi, relator, e Edomar Klagenberg, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto. E o relatório de votação ficou da seguinte maneira: voto do vereador presidente Joanir José Lewandowski favorável, voto da vereadora relatora Franciele Manara Ronchi favorável, voto do vereador membro Edomar Klagenberg favorável. Em seguida, passou pela Comissão de Ordem Social e Econômica, que no dia 14 do mês de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara os vereadores Franciele Manara Ronchi, presidente, Everton Matheus Pazzo, relator, e o vereador Celésio Zappellini, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto. E o relatório da votação ficou da seguinte maneira: voto da vereadora presidente Franciele Manara Ronchi favorável, voto do vereador relator Everton Matheus Pazzo favorável, voto do vereador membro Celésio Zappellini favorável. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão os pareceres das comissões. Então, agora a gente vai discutir então, o projeto. Não tendo a vereadora que discuti-lo, convido a vereadora Franciele que faça a chamada nominal e por ordem alfabética, que vota sim quem é favorável ao projeto, vota não quem é contrário ao projeto. Como voto o vereador Ademar Antônio Moser? Sim. Como voto o vereador Edomar Klagenberg? Sim, favorável. Como voto o vereador Everton Matheus Pazzo? Sim. Como voto a vereadora Franciele Manara Ronchi? Favorável. Como voto o vereador Joanir José Lewandowski? Sim. Como voto o vereador José Osni Ronchi? Favorável. Como voto o vereador Celésio Zappellini? Sim, favorável. Como voto o vereador Vitor Colim Filho? Sim, favorável. Aprovada por unanimidade a Lei do Executivo de número 69 de 2025. Vamos entrar agora na mera discussão e votação no projeto de Lei do Executivo de número 70 de 2025, que ratifica o terceiro termo aditivo e consolidação do contrato do consórcio público interfederativo da saúde do Nordeste de Santa Catarina, CIS Nordeste. Convido a vereadora Franciele que faça a leitura das comissões permanentes. Relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. No dia 12 de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Vitor Colim Filho, presidente, José Osni Ronchi, relator, e Ademar Antônio Moser, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto. O relatório de votação ficou da seguinte maneira: voto do vereador presidente Vitor Colim Filho favorável, voto do vereador relator José Osni Ronchi favorável, voto do vereador membro Ademar Antônio Moser favorável. Em seguida, no dia 13 do mês de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Joanir José Lewandowski, presidente, Franciele Manara Ronchi, relatora, e Edomar Klagenberg, membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. E o relatório da votação ficou da seguinte maneira: voto do vereador presidente Joanir José Lewandowski favorável, voto da vereadora relatora Franciele Manara Ronchi favorável e voto do vereador membro Edomar Klagenberg favorável. Em seguida, passou pela Comissão de Ordem Social e Econômica, que no dia 14 do mês de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Franciele Manara Ronchi, presidente, Everton Matheus Pazzo, relator, e o vereador Celésio Zappellini, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relato ao projeto. E o relatório de votação ficou da seguinte maneira: voto da vereadora presidente Franciele Manara Ronchi favorável, voto do vereador relator Everton Matheus Pazzo favorável e voto do vereador membro Celésio Zappellini favorável. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão os pareceres das comissões. Então agora vai entrar no mérito. Senhor presidente, junto com os pareceres. só para dar importância do consórcio do CIS Nordeste, que trata-se de uma associação aí dos municípios do norte do estado de Santa Catarina, em especial
que organiza consultas, exames, estou olhando o estatuto deles aqui, procedimentos, programas específicos de forma conjunta aos municípios consorciados, otimizando custos e ampliação de ofertas. Ou seja, quando você compra consultas médicas de um grande porte, aí você distribui essas consultas médicas, racionaliza o uso de recursos financeiros municipais, permitindo compras e contratações em escala, como pregões, dispensas, contratos, convênio. Então, é extremamente importante esta firmamento com esse tipo de consórcio. Aliás, isso barateia em muito todo tipo de serviço, quando bem gerido esse tipo de consórcio, né? Não como algumas vezes aí, acabou de ler o Vitor, a gente encontra problemas na administração de alguns consórcios. Mais algum vereador deseja discuti-lo? Então, convido a vereadora Franciele que faça a chamada nominal e pela alfabética, que vota sim quem é favorável ao projeto, vota não quem é contrário ao projeto. Como voto o vereador Ademar Antônio Moser? Sim. Como voto o vereador Edomar Klagenberg? Sim, favorável. Como voto o vereador Everton Matheus Pazoldi? Sim. Como vota a vereadora Franciele Manara Ronchi? Favorável. Como voto o vereador Joanir José Lewandowski? Sim. Como voto o vereador José Osni Ronchi? Favorável. Como voto o vereador Celésio Zappellini? Sim, favorável. Como voto o vereador Vitor Culim Filho? Sim, favorável. Então, aprovado o projeto de lei executivo de número 70 de 2025. Então, agora a gente vai entrar em mera discussão e votação no projeto de lei do executivo de número 71 de 2025, que altera a lei municipal de número 1678, de 13 de julho de 2015 e outras providências. Eu convido o vereador Joanir que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes, segundo o secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, relatório de votação, parecer do relator e ata da reunião. Aos 12 dias do mês de novembro de 2025, reuniram-se na plenária da Câmara de Vereadores de Massaranduba, Vitor Culim Filho, presidente, José Osni Ronchi, relator, e Ademar Antônio Moser, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto de lei do Executivo número 71/2025, que altera a lei de número 1688, de 13 de julho de 2015 e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, atendendo que dispõe o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Massaranduba, após ter analisado o projeto de lei, analisado o parecer do relator, o qual foi lido e discutido a matéria, foi submetido para a votação pela aprovação ou não do mesmo após chamada nominal de cada membro da comissão. Esta pronunciou-se pela aprovação da parecer da comissão, concluindo que a aprovação da proposição do âmbito desta comissão ficou assim. Vereador presidente Vitor Culim Filho, favorável. Vereador relator José Osni Ronchi, favorável. Vereador membro Ademar Antônio Moser, favorável. Também se reuniu a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização no dia 13 de novembro de 2025. Os vereadores Joanir José Lewandowski, presidente, Franciele Manara Ronchi, relatora, e Edomar Klagenberg, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto de lei do Executivo número 71/2025. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, atendendo que dispõe o artigo 68 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Massaranduba, após ter analisado o projeto de lei, analisado o parecer da relatora e que foi lido e discutido a matéria, sendo submetido para votação e aprovação do mesmo. Após chamada de cada membro da comissão, esta pronunciou-se pela aprovação com o seguinte resultado. Vereador presidente Joanir José Lewandowski, favorável. Vereadora relatora Franciele Manara Ronchi, favorável. Vereador membro Edomar Klagenberg, favorável. Também se reuniu a Comissão de Ordem Social e Econômica no dia 14 de novembro de 2025. Os vereadores Franciele Manara Ronchi, presidente, Everton Matheus Pazoldi, relator, e o vereador Celésio Zappellini, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relator ao projeto de lei de número 71/2025. A Comissão de Ordem Social e Econômica, atendendo que dispõe o artigo 68 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Massaranduba, após ter analisado o projeto de lei e analisado o parecer do relator, o qual foi discutido a matéria, sendo submetido para a votação e pela aprovação ou não do mesmo. Após chamada nominal de cada membro da comissão, esta pronunciou-se pela aprovação
do parecer do relator com o seguinte resultado. Votos da vereadora presidente Franciele Mainara Ronchi, favorável. Voto do vereador relator Everton Matheus Pazzo, favorável. Voto do vereador membro Celésio Zappellini, favorável. Era isso, presidente. Está em discussão sobre parecer das comissões? Então, agora vou entrar em mera discussão do projeto. Então, convido a vereadora Franciele que faça a chamada nominal e pela ordem alfabética e vota sim quem é favorável ao projeto e vota não quem é contrário ao projeto. Como voto o vereador Ademar Antônio Moser? Sim, favorável. Como voto o vereador Edomar Klagenberg? Sim. Como voto o vereador Everton Matheus Pazzo? Sim. Como voto a vereadora Franciele Mainara Ronchi? Favorável. Como voto o vereador Joanir José Lewandowski? Sim, favorável. Como voto o vereador José Osni Ronchi? Favorável. Como voto o vereador Celésio Zappellini? Sim, favorável. E como voto o vereador Vitor Culim Filho? Sim, favorável. Então, aprovado o projeto executivo de número 71 de 2025. Então, agora vamos entrar em mera discussão e votação do projeto de lei executivo de número 72 de 2025, que autoriza o Poder Público Municipal a doar leões mascotes para o Programa Educacional e Resistência às Drogas e Violências, a PROERD e outras providências. Eu convido a vereadora Franciele que faça todos os pareceres das comissões permanentes. Relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que no dia 12 do mês de novembro de 2025, reunir-se no plenário da Câmara os vereadores Vitor Culim Filho, presidente, José Osni Ronchi, relator, e Ademar Antônio Moser, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relato ao projeto. O relatório de votação ficou da seguinte maneira: voto do vereador presidente Vitor Culim Filho, favorável, voto do vereador relator José Osni Ronchi, favorável, voto do vereador membro Ademar Antônio Moser, favorável. Em seguida, passou pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que no dia 13 de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Joanir José Lewandowski, presidente, Franciele Mainara Ronchi, relatora, e Edomar Klagenberg, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relato ao projeto. O relatório de votação ficou da seguinte maneira: voto do vereador presidente Joanir José Lewandowski, favorável, voto da vereadora relatora Franciele Mainara Ronchi, favorável, voto do vereador membro Edomar Klagenberg, favorável. Em seguida, passou pela Comissão de Ordem Social e Econômica, que no dia 14 do mês de novembro de 2025, reuniram-se no plenário da Câmara de Vereadores os vereadores Franciele Mainara Ronchi, presidente, Everton Matheus Pazzo, de relator, e o vereador Celésio Zappellini, membro, com o objetivo de discutir e analisar o parecer do relato ao projeto. O relatório de votação ficou da seguinte maneira: voto da vereadora presidente Franciele Mainara Ronchi, favorável, voto do vereador relator Everton Matheus Pazzo, de favorável, voto do vereador membro Celésio Zappellini, favorável. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão os pareceres das comissões? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Na Comissão de Constituição e Justiça, já fiz referência à importância desse tipo de ato. É um ato simples de doação desses bonecos aí para o programa de combate e resistência às drogas. E faço referência aqui na nossa Carta Constitucional, no artigo 144 da Constituição Federal, que diz que a segurança pública é direito fundamental, né? Todo cidadão, direito fundamental à segurança pública na ordem do... Pois, diz lá o artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, né, o que o município está fazendo é um ato simples, né, de entrega doação desses bonecos, desses leões, mas de um valor imensurável para aquelas crianças que recebem, que participam desses cursos, participam desse programa de resistência às drogas. Então, é uma coisa fantástica, é uma coisa muito legal. Eu já participei por vários anos do programa de resistência às drogas, como doador, doei brindes, bicicletas e coisas, sempre e via a alegria dessas crianças, e tenho certeza que todos aqueles, vereador Edomar, que participaram ativamente dentro desses programas, não estão tão suscetíveis, vereador Ademar, a serem capitaneados pelos traficantes de drogas. Nós estamos vivendo no país uma discussão sobre segurança pública envolvendo drogas, PEC a nível estadual, PEC a nível federal, discussão sobre segurança pública,
mas só a educação, presidente, é que vai livrar nossas crianças do abismo que esse consumo de droga. Então, coisas simples, mas de um valor extremamente importante. É o que eu deixo registrado aqui neste momento. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra do Vítor. Bem colocado, vereador Ronchi. Esse programa, eu acredito que depois o Joanir pode comentar melhor, ele professor, está mais por dentro desse programa. Agradecer a antiga vereadora aqui, a Luísa, né, que cuidava desse programa aqui em Massaranduba, muito bem cuidado. Tenho certeza que isso será de grande valia. E como o Ronchi falou, segurança pública é uma prioridade nossa. Eu acredito que até a gente tem que sentar e ver o que a gente pode fazer para ajudar a segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Com a palavra do Moser. Como falei na comissão também, Ronchi, que a nossa educação das nossas crianças, ela começa dentro da nossa própria casa, dos pais, é o primeiro passo para educar a sociedade dentro das nossas casas. Em segundo, a escola. E depois vem esses programas que têm muita importância para as crianças, ensinar eles a conviver na sociedade. E a gente sabe que essa questão das drogas, não só nos grandes centros, mas nas pequenas cidades também, é muito difícil. A gente vê que não tem sim, de vez em quando a gente escuta um noticiário triste em relação a isso. E eu acho que esse programa vem de encontro ao combate em relação a essa situação, né? E nada mais importante tá ajudando com esse auxílio aí, diria assim, como você mesmo falou, Ronchi, simples, mas de grande valor, né? Acho que é importante isso. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra do Joanir. Primeiramente, enaltecer a todos os policiais que fizeram o PROERD acontecer, toda a parte do comando da Polícia Militar, por anos aplicavam o projeto, por anos batiam as portas do comércio, dos autônomos, como o Ronchi falou, de empresas buscando recursos para que se pudesse fazer a impressão tanto das apostilas, como alguns mimos, brindezinhos que eram utilizados como estratégias pedagógicas, também nessa questão de finalizar a compra de um brinde, de uma bicicleta que normalmente faziam para melhor redação. Então, todo um trabalho articulado já da Polícia Militar, bem preparado, bem elaborado, que já vinha em encontro com os trabalhos dos professores, incutindo. Aí que vem a importância, né, Ronchi, do combate educacional, é um programa educacional de resistência às drogas, violência e drogas, né? Então, ele vem incutindo, batendo, muitas vezes, naquele ferro frio, mas que faz marcas. Quando é feito com carinho, feito com destreza, como é aplicado pelos policiais do PROERD, que são treinados, tem essa visão, tem essa firmeza da corporação da Polícia Militar, e parabenizo o Executivo de ter aliviado essa situação a esses promotores, esses aplicadores, esses que fazem o PROERD existir, porque sempre se tinha essa questão. Às vezes dava dinheiro, vereadores, para 5 mascotes, 5 leãozinhos, que era sorteado por escola. E eu lembro que uma vez uma menina ganhou, 4, 5 estavam querendo, ficaram tristes. É simbólico, sim, mas toda vez que vai olhar para esse leão, vai lembrar. As 10 aulas que são aplicadas pelo PROERD, depois tem mais a dissertação, a redação, toda essa expectativa que é criada na formatura, isso fica. E precisamos investir. Isso é investir no futuro, isso é preservar o que se tem de bom. Obrigado, presidente.
Só para salientar, desculpa, presidente, são 245 mascotes e o valor R$ 6.541. Então, perante a todo esse ato, toda essa simbologia, é pouco para um resultado tão grande lá na frente. Obrigado. Continua a discussão. Presidente. Com a palavra, vereadora. Eu quero dar os parabéns ao ProERD, né, pelo evento que foi feito. Inclusive, o senhor falou lá, né, como vereador, né, eu participei como pai, né, meus 2 filhos fizeram. É simbólico, né, mas a alegria deles de chegar em casa, tu olhar e representar esse treinamento que eles fizeram, né, caráter é de casa, mas o aprendizado se busca fora. Então, quanto mais nós incentivar essas crianças a ficarem longe, né, que o mundo moderno hoje ele tá complexo, né? Então eu dou os parabéns, né? E nós temos que incentivar. Só deixei um adendo aquele dia porque nós tivemos a Covid e algumas crianças perderam o ProERD, né? Eu gostaria de deixar esse adendo, cara, para que eles retomassem para aquela turma lá que não fez ProERD quando teve Covid, tá? Inclusive o meu menino mais velho não teve, o outro teve, né? Então eu gostaria de deixar esse adendo lá para que a polícia, a ProERD, faça esse próximo evento que também inclua aquelas crianças da Covid que não puderam fazer o teste lá e o aprendizado. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra do Everton. É um programa muito importante, mas relativo ao projeto, só para explicar para a população, né? Esse projeto ele se deu devido aos mascotes, eles foram adquiridos com recursos provenientes do convênio de trânsito com a Polícia Militar. Mas, contudo, verificou-se, né, posteriormente que o objeto do convênio não contempla a aquisição de materiais destinados ao ProERD. Então, fazendo-se, portanto, necessária adequação contábil por meio de recursos próprios do município. Em virtude dessa adequação, que é indispensável a autorização legislativa para formalizar essa doação, né, motivo pelo qual eles encaminharam o presente projeto para a deliberação desta casa. Obrigado. Continua a discussão. Então, não tem mais vereador aqui discutido. Convido a vereadora Franciele que faça a chamada por ordem alfabética, que vota sim quem é favorável ao projeto, vota não quem é contrário ao projeto. Como vota o vereador Ademar Antônio Moser? Sim, favorável. Como vota o vereador Edomar Klagenberg? Sim, favorável. Como vota o vereador Everton Matheus Passold? Sim. Como vota a vereadora Franciele Mainara Ronchi? Favorável. Como vota o vereador Joani José Lewandowski? Sim, favorável. Como vota o vereador José Osni Ronchi? Sim, favorável. Como vota o vereador Celésio Zappellini? Sim, favorável. E como vota o vereador Vitor Cunha Filho? Sim, favorável. Então, aprovado o projeto de lei do Executivo de número 72 de 2025. Então, agora continuamos os trabalhos. A gente vai entrar na palavra livre, atendendo o artigo 174, incisos 1º, 2º, 3º, regimento interno, e pela ordem de inscrição e pelo prazo de 5 minutos. Eu convido o vereador José Osni Ronchi que faça uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores que nos assistem aqui, quero me dirigir também, especialmente, uso essa tribuna hoje, para me dirigir especialmente às pessoas que nos ouvem pela rede social, para reforçar o convite para a sessão solene na próxima sexta-feira, às 18 horas, aqui no Parlamento Municipal, onde faremos uma homenagem pelos 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina e também pelos quase 100 anos já de imigração aqui, mais de 100 anos aqui no nosso município. Nosso município tem 64 anos de emancipação política, mas tem uma história centenária, né, Márcio? Uma história centenária com os nossos nonos, com as nossas nonas que migraram da Itália, como migraram também os alemães e os poloneses aqui em nosso município. Portanto, é um momento de uma reflexão, né, de toda uma trajetória, de pessoas que estavam literalmente numa situação difícil e que encontraram aqui no Brasil um lar, uma nova cidade, uma nova localidade para estabelecer, largando suas famílias. Então, eu quero convidar toda a população aqui presente, registro aqui também a presença agora do nosso comandante, né?
já fica o convite, não sei se já recebeu, vai receber, para se fazerem presentes aqui na sessão. Teremos um belo evento e depois todos estão convidados para a noite cultural, onde o Círculo Italiano de Massaranduba, representando a colônia italiana, vai fazer uma polenta com galinha, queijo, e vai ser bem divertido. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado, era isso hoje. Convido para o uso da palavra o Dr. Vitor Kuring Filho. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores que nos veem, o pessoal que nos vê pelas redes sociais, Sargento Moro, aos munícipes que estão aqui. Hoje, quando eu vim aqui de manhã na prefeitura, vim aqui na Câmara de Vereadores, fiquei muito contente. Começaram a reformar aqui o nosso museu municipal. A gente sabe que estava necessitando de uma boa reforma, então esse é dinheiro público bem investido. E até fica bonito aqui para o final do ano, na frente da nossa prefeitura. Quero dizer para vocês, até na live da nossa sessão aqui, estão cobrando sobre o lixo. Hoje começou a nova empresa, então a gente pede um pouco de calma. Ainda a gente sabe que os trabalhos não estavam sendo bem feitos, mas agora a nova empresa, primeiros dias até ela conhecer todos os lugares. Conversei com um motorista, a partir de hoje começou com um caminhão, a partir de amanhã vai ter 2 caminhões, a partir de terça-feira já vai começar 2 turnos. Então, a gente tem fé que esse serviço vai voltar a funcionar no município, e o demais seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. No líder da bancada, atendendo artigos 175 e 176, o vereador do União Brasil, Ademar Antônio Moser. Retiro, presidente. Então, o líder da bancada do PP, José Nenronque. Senhor presidente, retiro, mas eu quero fazer agora um pedido, já que Vossa Excelência me lembrou que Vossa Excelência é produtor de queijo, fazer uma doação de alguns queijos aí para o Círculo Italiano, para nós experimentar lá na Festa Itália, a festa italiana. Vamos providenciar, então, os queijos aí, vereador. Com a palavra do governo, o vereador Vitor Kuring Filho. Retiro, presidente. Quero cumprimentar também novamente aqui o comandante Jair Moro pela presença. Convido também a população para a sessão ordinária itinerante, que vai acontecer no próximo dia 24/11, a partir das 19 horas, no Ribeirão da Lagoa, na Escola Fundamental Professora Maria Machado, né? Nas proximidades da casa do vereador Moser, né? Também só reforçar, né, vereador, convite, né? Festa italiana, os vereadores presentes também, né? Aqui também na sessão solene, e a população também, só para reforçar novamente. E nada mais tendo a deliberar, encerra a presença ordinária, marca a próxima para dia 24 de novembro, às 19 horas, está encerrada a apresentação. Uma boa noite a todos.